Bom dia, doutor Laésio. Seja bem-vindo à cidade de Ribamar Fiquene e à Rádio Suma Uma FM. Bom dia a você, bom dia a toda a população de Ribamar Fiquene, os ouvintes da Rádio Suma Uma. É um prazer imenso estar aqui na tua cidade, nesse dia. Hoje é 5 de abril, nós saímos da nossa casa, era 4 da manhã, mas com alegria imensa de começar essa caminhada na região tocantina, pela cidade que a gente não tinha visitado ainda desde a última campanha. Então, para mim, é muito importante começar essa caminhada, começar esse dia por Ribamar Fiquene, conhecer as ruas de Ribamar Fiquene, conhecer as pessoas. E assim, muito feliz também e grato a Deus, porque nessa cidade a gente já foi votado. Por mais que eu não tenha visitado como candidato na época, em 2022, nós fomos o segundo mais votado aqui na cidade de Ribamar Fiquene. E eu fico muito feliz e grato a Deus, a cada uma das pessoas que depositaram seu voto lá nas urnas em 2022 a Laésio Bonfim, como aqueles que não depositaram, mas que hoje podem estar me ouvindo e ouvindo uma verdade, as minhas palavras. Então fico muito feliz e grato a Deus por você estar do outro lado do rádio hoje e podendo me ouvir como nunca. Laésio Bonfim, visitando a região, fazendo uma caminhada longa na região Tocantins. O senhor está chegando a Ribamar Fiquene para começar a falar da sua pré-candidatura ao governo do Maranhão. Sim, nós já fizemos o projeto, ele está posto já há quase 4 anos. Há quase 4 anos que a gente caminha pelo estado do Maranhão, levando o projeto. E é um projeto de libertação, como disse o deputado Wellington do Curso. Olha, você que está nos ouvindo nesse momento, eu sei que você já deve ter ouvido diversos candidatos e que você não acredita mais na política, nos políticos, mas eu queria que tu entendesse um porquê. Olha, muita gente pergunta, doutor, por que você está nessa? Você quer ser mais um político? Não, eu não precisava estar aqui. Deus sabe. Eu sou um homem resolvido, eu vim do nada, né? E hoje Deus me deu tudo aquilo que um homem precisa para sobreviver. E eu tenho aquilo. E entrar na política, olha, eu sou médico, bem-sucedido, eu opero, eu sou um cirurgião, eu tenho minhas clínicas, eu faço minhas consultas, mas algo me tira o sossego de estar dentro de um consultório. O que adianta eu estar dentro de um consultório prescrevendo um remédio para uma criança que tem uma pneumonia, se daqui a pouco a mãe não tem o dinheiro para comprar o remédio? Se ela vai no hospital e muitas das vezes o hospital não tem aquela droga para fazer naquela criança e livrá-la daquela pneumonia. Quantas e quantas vezes eu estou lá na minha casa, eu ganho muito bem, graças a Deus, mas de manhã cedo o portão bate e alguém diz assim, mamãe disse que hoje não tem nem um arroz lá em casa, o senhor não podia, ela pediu para mim vir aqui falar ao senhor, para o senhor mandar um pouquinho de arroz lá para minha casa, para a gente comer. Então o que adianta eu ganhar tão bem no estado que é mais pobre do Brasil e tanta gente passando fome, passando necessidade? Então eu fiz da minha vida uma missão, fui prefeito. Hoje tenho aqui o meu colega que é prefeito também lá na minha cidade, que me acompanhou durante todo esse tempo, ele sabe. Eu fui prefeito, eu nunca tive um salário, porque eu sonhava quando eu era criança que quando eu tivesse prefeito, eu poderia abrir mão do meu salário para me dar um lar a alguém que não tivesse um lar. Então eu fui o prefeito do estado do Maranhão que falava de habitação. Eu acho que todo mundo passa pelo estado do Maranhão, fala de pobreza, fala de miséria, mas ninguém nunca fala de um lar. E quando eu era pequeno, eu vivia numa casinha que vivia caindo e era tudo que eu queria. Eu queria um lar decente para que eu pudesse dormir, sonhar com o meu futuro, e eu não tinha isso. Então eu fiz da minha vida uma missão. Eu disse, um dia eu vou ser prefeito. Eu trabalhei, hoje eu sou médico. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que o senhor é médico mesmo, doutor? Eu sou médico porque eu sonhava em ser prefeito. E eu sabia que para ser prefeito precisava ter dinheiro, isso e aquilo outro. E eu não tinha dinheiro, eu era muito pobre, mas eu tinha um sonho de ser prefeito. Então eu comecei a olhar, olha, para mim chegar a ser prefeito, eu preciso tocar no coração das pessoas. Eu preciso que as pessoas tenham confiança em mim. Aí eu me tornei um médico pensando em ser prefeito.
Hoje eu sou apaixonado pela medicina, mas eu sou muito mais apaixonado pelo Deus que me deu a vitória e realizou aquele sonho que eu tinha de ser um prefeito, um realizador de sonhos. E eu me tornei um prefeito, nunca tive um salário, pegava meu salário, fazia residências, fazia casas, colocava as pessoas, crianças dentro daquele lar, para que elas começassem a sonhar, como um dia eu sonhei, em crescer, em mudar de vida, em ter a minha vida transformada. Mas para isso eu tinha que ter pelo menos a dignidade de dormir em paz, em ter certeza que aquela casa não ia cair sobre mim. Então, hoje eu sou um homem realizado. Eu realizei aquele meu sonho de ser prefeito, fui reeleito com mais de 90%, eu e o prefeito que está aqui hoje, nós fomos reeleitos com mais de 90% dos votos de uma cidade. Eu deixei o pleito, ele ficou, né? Mas ele também é um homem reeleito hoje, e muito bem reeleito. Por quê? Porque tem feito aquilo que o povo realmente quer de um político. Ah, o senhor é um assistencialista. Não, não sou assistencialista, mas eu gosto de transformar vidas. Nós não fizemos só casa, eu não abdiquei só do meu salário. Nós fomos um prefeito que demos um salto enorme em educação. Educação foi o que mudou minha vida para sempre. Olha, você hoje pode estar ouvindo o Laes e pensando assim, ele deve ser só mais um político, que é filho de político, que nunca sempre teve a vida fácil. Não, eu sempre tive uma vida muito difícil. Eu venho de um lar muito humilde, que tinha dificuldade para botar o pão na mesa, que tinha dificuldade até para beber, né? O meu pai continua lá naquela terrinha onde eu nasci, e ele sabe a dificuldade que nós tivemos, mas eu fui moldado e tudo que eu tenho hoje eu devo à educação, porque eu resolvi fazer da minha vida algo sustentável através da educação. Então a educação mudou minha vida para sempre. Hoje eu sou médico por conta da educação. Hoje eu mudei a vida do meu pai, dos meus irmãos, por conta da educação. E tenho transformado muitas vidas por conta da educação. Enquanto fui o prefeito que mais fez salas de aula em todo o estado do Maranhão, proporcionalmente falando. Fui o prefeito que, enquanto prefeito, eu cheguei a pagar 17 salários aos funcionários da educação, porque eu via que se tivesse transformação através da educação, nós transformaríamos a cidade como um todo. E nós tivemos resultado. Nós tivemos um salto no IDEB da 113ª posição para número 2 em todo o estado do Maranhão. Em todo o estado do Maranhão. E isso me fez ter visibilidade. Hoje em dia o maranhense quer conhecer quem é aquele Laes Bonfim, que transformou a cara daquela cidade que era tão pequena, que tomou de conta das ruas maranhenses, que foi o segundo colocado, que eu não entendo que eu perdi uma eleição. Olha, se você ver de onde eu saí, você vai ver esse homem não perdeu de jeito nenhum. Esse homem está ganhando experiência para liderar um povo, para liderar um estado e para fazer ele grande, pode ter certeza. Vai, Edivan. Doutor Laésio, acompanhando a sua trajetória de São Pedro dos Crentes, percebemos que é uma trajetória vitoriosa. A sua primeira disputa, então, o senhor não consegue, então, a se eleger. O senhor persiste, o senhor insiste, e o senhor mesmo confirma agora, saindo, então, deixando a administração da cidade com uma aprovação quase 100%. Isso, certamente, são trabalho e um reconhecimento do público. O senhor entra, então, para uma disputa ao governo do estado do Maranhão, o senhor consegue uma votação expressiva, mais de 25% da votação, então o senhor obteve a sua candidatura, ficando, então, em segundo lugar, disputando com uma máquina administrativa, disputando com todas as forças e todas as correntes que giraram então, em torno da atual administração do governo do Maranhão. O senhor acredita que a comunidade, a população, por onde o senhor tem passado, ela pode se espelhar na sua trajetória de São Pedro dos Crentes, fazendo com que eles possam dar ao senhor a credibilidade de chegar ao governo do estado pelas ações realizadas na sua cidade, pode dizer assim, sua cidade natal, a cidade que o senhor tem o maior apreço, conseguindo então a sua sucessão, ou então Haroldo Arruda, isso, prefeito? Rômulo Arruda. O senhor acredita que a comunidade e a população vai então se espelhar em São Pedro dos Crentes para lhe dar essa confiança? Olha, eu fui muito estigmatizado durante a nossa campanha por ter vindo de uma cidade que mal tinha 3.000 votos para me oferecer. Mas isso não foi motivo, não foi um obstáculo para que a gente chegasse a quase 1 milhão de votos. Eu sei que sou muito estigmatizado por muita gente que se acha muito maior do que eu, porque a minha experiência administrativa é numa cidade pequena.
Mas mesmo numa cidade pequena, nós fizemos atos, nós fizemos gestão de cidade que de milhões de habitantes, digamos assim. Olha, qual foi o prefeito no estado do Maranhão e na circunvizinhança que ousou a fazer um instituto de previdência social? Nós tivemos essa ousadia. Nós criamos o último instituto de seguridade social no Brasil. São Pedro dos Crentes tem um instituto de previdência próprio. Lá no São Pedro dos Crentes, enquanto um professor se aposenta, né, um professor 40 horas, por exemplo, professor 40 horas vai se aposentar no INSS, ele recebe o teto, talvez não receba nenhum teto do INSS, talvez ele receba no máximo R$4.000 líquido por mês. Em São Pedro dos Crentes, depois dessa conquista de criação do Instituto de Previdência, um professor, ele consegue com 40 horas se aposentar com quase R$10.000. Com quase R$10.000. A prefeitura, ela passa a se dispor de menos recursos para manutenção de algo grande para o futuro. E isso foi criado pelo prefeito lá de São Pedro dos Crentes. Um prefeito que mostrou que mesmo com pouco, ele conseguiu fazer muito. Eu digo que nenhum prefeito no estado do Maranhão, enquanto eu fui prefeito, conseguiu fazer tanto asfalto com recurso próprio e proporcionalmente falando, como o prefeito de São Pedro dos Crentes. Eu nunca tive recursos, emenda parlamentar para fazer obra alguma, mas me sobrava dinheiro para fazer as obras. Isso é uma experiência. Agora você diz assim, mas você acha que essa experiência de ter administrado uma cidade pequena é o suficiente para administrar um estado do tamanho do Maranhão? Claro que eu preciso aprender muito mais. É claro que eu estou andando pelo estado e estou dizendo assim, vamos levar nossas experiências, mas as nossas experiências e muito mais experiências nós vamos levar. Nós já estivemos com o governador Zema, que é do meu partido, lá em Minas Gerais, aprendendo como é que ele tirou um estado que tinha a mesma familiaridade de pobreza e miséria que o estado do Maranhão tinha, afundado em dívidas, né, que não conseguia pagar nem o 13º, e um governo que, com mais de 3 anos de mandato, ele já conseguia gerar 500 mil empregos. Ele já conseguia pagar o 13º dos funcionários em dia. Ele já tinha colocado, já estava fazendo os repasses constitucionais às prefeituras, já conseguia fazer obras públicas. E é em 3 anos de mandato. Isso é gestão. E é isso que o novo, é isso que o Laércio Bonfim está aprendendo no caminhar, a fazer mais gestão. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, não é só as experiências de ser prefeito, mas isso também ajuda e ajuda muito. A responsabilidade fiscal é algo que norteia qualquer gestão. A gente tem que ter responsabilidade, não gastar além daquilo que tu tem. Olha, como uma visão que você está tendo hoje em dia no Maranhão. Você está num governo que é o estado, você está num estado que é o mais pobre do Brasil. Você tem as piores estradas do Brasil. Você tem uma das 5 piores segurança pública do Brasil. Você tem um estado que não tem saúde, que o povo sofre nas filas para marcar cirurgias. Você está num estado em que tem crianças que estão há mais de ano, que não sabem o que é uma sala de aula. E mesmo assim, o gestor acha que pode fazer o maior carnaval do Brasil. Gastar quase 100 milhões de reais com festas. Sabe? É isso que faz com que eu diga, nós estamos no caminho certo. Porque eu quero ser governador do estado do Maranhão, não para que no futuro você esteja, eu quero ouvir agora o Laércio Bonfim, aquele homem que fazia tantas festas. Não, eu não vou ser, com certeza eu não vou ser reconhecido como um homem que gastou tanto com Wesley Safadão, tanto com Ivete Sangalo. Não, talvez eu não vou ser conhecido como isso. Mas um dia o Brasil, o Maranhão vai reconhecer o gestor Laércio Bonfim como um homem que mudou a cara do Maranhão. Um homem que mudou os índices educacionais do estado do Maranhão. Um homem que mudou os índices, né, que norteiam o IDH do estado do Maranhão como o Brasil inteiro. Lembrando, você que está do outro lado da linha, nós estamos no estado do Nordeste, né, que é tido como o mais pobre, sendo que nós não temos uma estação de seca definida. Nós temos um estado que é riquíssimo em solo. Nós temos solos riquíssimos, nós temos uma pluviosidade como nenhum outro estado do Nordeste tem, nós temos água
Nós temos um porto que é magnífico. Nós temos um turismo, um potencial turismo que ninguém mais no mundo tem. E lembre, a França vive apenas da Torre Eiffel, praticamente. Paris, da Torre Eiffel, consegue milhões e milhões de turistas todo ano. Mas nós não temos infraestrutura para receber 100 turistas numa estação de uma vez só, porque nós não temos um avião que desça de carreira, nós não temos... Olha, nós precisamos investir muito nas nossas potencialidades, nós precisamos investir, né, na nossa infraestrutura, porque ninguém vai vir investir, vai vir gerar emprego nesse estado, se ele não tiver condições de escoar aquilo que ele produz. Hoje nós temos um investimento maciço em Balsas, que é a Impasa, mas já muito preocupada em como diversificar a sua produção, como exportar a sua produção, como fazer com que a sua produção chegue a todo o Brasil. Então, nós precisamos sim diversificar as nossas indústrias por todo o estado do Maranhão, mas para isso nós temos que dar dignidade à nossa infraestrutura. Nós precisamos investir em infraestrutura. E como é que o senhor acha, como é que o senhor pensa de chegar nesse porte, nesse estado, doutor, já que nós somos tão pobres? Mas é claro, olha, a primeira coisa que tem que ser feita, cortar os gastos públicos, diminuir a máquina pública. É impossível você ter um governo tão pobre e que tenha mais de 50 secretarias ou cargos análogos a secretários. Como é que você faz um estado? Como é que você vê o estado de São Paulo, por exemplo, tem 24, 25 secretarias, o estado do Maranhão tem 54 cargos análogos a um secretário de estado. Veja como é que pode uma coisa dessa. Se você vê o quanto que esse governo gasta, na eleição passada tinha números que na secretaria, por exemplo, na Secretaria de Infraestrutura do Estado, ela é tão sufocada de funcionários, de contratos, isso, aquilo, outro, que as pessoas têm que dar expediente. Uns dão expediente de manhã, outros dão expediente à tarde, porque não comporta o ambiente, não comporta tantos contratos, sabe? Então, nós temos que enxugar a máquina pública, nós temos que combater como nunca a corrupção nesse estado. Nós temos que dar às nossas polícias o poder de lutar contra aquilo que tem sufocado o nosso crescimento. Você acha que o estado do Maranhão não tem dinheiro suficiente para fazer estradas como o estado do Pará tem? Será que nós não recebemos tantas verbas como o estado do Pará recebe? Como o estado do Tocantins recebe? E por que nós não temos infraestrutura decente? É simples, por conta da corrupção. E o Laésio Bonfim, governador, vai ser um defensor nato do combate à corrupção. Nós vamos combater a corrupção como nunca se fez nesse estado. Nós vamos construir, olha, escute o que eu estou dizendo, nós vamos chegar a construir até mesmo presídios. Sabe para quê? Para colocar presos dentro das cadeias, como nunca, sabe? Nós vamos prender, vamos fazer presos trabalhar, como acontece no estado de Santa Catarina, por exemplo. Nós vamos fazer cadeias para não só para o ladrão de galinha, mas nós vamos prender aqueles políticos corruptos que têm enriquecido e acabado com o sonho de tanta gente nesse estado. Olha, é por isso que o sistema tem medo de um Laésio Bonfim governador. Porque sabe que nós vamos fazer de tudo. E não adianta pensar assim, que nós vamos fazer milagre com dinheiro. Não, a gente sabe que não vai ser milagre com dinheiro. Mas nós temos dinheiro suficiente nesse estado para fazer as mudanças e a transformação que esse estado precisa. Mas para isso, nós precisamos combater a corrupção. Porque essa corrupção nesse estado é o que acaba com os nossos sonhos. É o que não nos deixa proporcionar saúde a quem precisa. É quem não nos deixa proporcionar educação a quem precisa. Olha, é insustentável. Essa semana nós tivemos um embate com o vice-governador, falando que foi excelente como secretário de Educação. E nós temos, por exemplo, na minha própria cidade, tem uma escola que está há 1 ano e 4 meses em uma reforma. Aí eu perguntava ele no vídeo, como é que alguém que foi secretário, que foi secretário durante quase 8 anos, se gaba da educação que está deixando para trás, se não consegue dar conta de uma simples reforma de escola? Como é que você pode dizer que a educação do estado do Maranhão vai bem se você tem, numa cidade inteira, você não consegue colocar as crianças dentro da sala de aula, porque não tem uma sala de aula para ter essas crianças estudando? O deputado Wellington está rodando pelo estado do Maranhão e tem mostrado nas suas redes sociais, dia após dia,
casos semelhantes a São Pedro dos Crentes. Crianças que não têm uma sala de aula para entrar, para estudar, para sentar, para ouvir o professor. E olhe, não é 1 ano e 4 meses, né, que não tem a sala de aula somente. Nós já estamos em abril, e em São Pedro dos Crentes não iniciou o ano letivo. E não é só em São Pedro dos Crentes, isso acontece em várias cidades do estado do Maranhão. Tem aluno que está no 2º ano, não conhece a sua sala de aula. Um aluno que está no 2º ano não conhece a sala de aula. Um aluno que se matriculou e não conhece a sua escola. Se matriculou há mais de ano, já vai para o 2º ano e não conhece a sua escola. Como é que um estado desse respeita o pai de família? Porque respeitar o filho que vai para a escola é respeitar a sua família. Como é que um vice-governador acha que merece ser respeitado pelo maranhense? Como é que ainda sonha em ser governador, se tornar governador e ir para a reeleição? Sendo que foi um secretário de educação péssimo, horrível, e ele não gosta quando eu digo que ele foi demitido. Porque quando você está no serviço público, ou você pede para sair, ou me colocam para fora. Eu não lembro dele ter pedido demissão. Você lembra, Wellington? Não, ele foi demitido. Isso é claro e notório. Foi demitido, né? E depois de quase 7 anos. Mas esse atraso educacional reflete o atraso em que o Maranhão inteiro vive nesses últimos 10 anos de governo comunista. De governo comunista que eu também ajudei. Eu tenho essa dívida com o Maranhão, porque quando um cara se apresentava, eu sou juiz federal, estou deixando o meu cargo de juiz porque eu quero governar o meu estado, que eu sonho de acabar com essa oligarquia Sarney, que era isso que ele dizia. E o maranhense acreditou nisso, apostou no tal do Flávio Dino. E quando chegou no estado, fez pior ainda. Olha, você que está me ouvindo hoje, quando o Flávio Dino chegou no governo do estado do Maranhão e ele dizia na Rede Mirante, nós vamos acabar com a pobreza do estado do Maranhão. Nós tínhamos 20 cidades, escutem, nós tínhamos 20 cidades entre as 100 mais pobres desse país. Mas ele acabou com a pobreza. Depois que ele saiu, quando ele saiu, nós já éramos 40 entre as 50 mais pobres do Brasil. Escutem, nós tínhamos 20 quando ele entrou, 20 cidades entre as 100 mais pobres do país. E quando ele saiu, nós éramos 40 entre as 50 mais pobres do país. Ele não fez nada de bom por esse estado. Nada de bom por esse estado. Ele simplesmente nos colocou ainda mais na pobreza e na miséria. E aquela oligarquia que ele dizia que ia acabar, hoje você vê em toda festa de comemoração do Sarney, ele está lá junto, abraçando, beijando. Eu tenho certeza, olha, eu sei, não estou pregando a raiva, eu não estou pregando o ódio, de jeito nenhum. Mas olha, você está me ouvindo, você nunca vai me ver abraçando alguém que fez tanto mal para o meu estado. Você nunca vai me ver abraçado e numa campanha política em prol de um Maranhão melhor ao lado de um Flávio Dino, de um Brandão, de um Camarão. Nunca você vai me ver. Porque essas pessoas não querem o bem do estado, eles querem o bem próprio, a si próprio. E eles, acho que eles chegaram no seu êxito político. Eles estão onde eles queriam estar. E o Maranhão, eles deixaram no pior. São 9h22 em Ribamar Fiquene, no Maranhão. Nós estamos aqui na Rádio Soma Uma recebendo o Dr. Laésio e o deputado Wellington do Curso. Dr. Laésio conversando conosco, ele faz um relato sobre as condições socioeconômicas do Estado, as condições sociais do povo do Estado. E, Dr. Laésio, o senhor que está se propondo a voltar aos palanques, a voltar a caminhar pedindo voto. O senhor que está se propondo a fazer uma transformação socioeconômica, educacional, do crescimento desse estado do Maranhão. O que a gente ouve muito é o discurso. E eu costumo dizer que muitos políticos vão ao palanque e eles falam em 30 segundos de transformar a educação, de transformar a saúde, de resolver os problemas de infraestrutura, de resolver os problemas sociais com emprego e geração de renda, e saem dali e ali esqueceu a história. A promessa, como sem falta,
para faltar, como sem dúvida. O doutor Laésio tem um propósito, objetivo, com todos esses fins, mas com determinação do cumprimento desse dever? Olha, você que está me ouvindo nesse momento, eu sei que você está cansado, assim como o Marcelo está falando aqui nesse momento. As pessoas estão cansadas desse discurso, as pessoas só ouvem esse discurso. Cada um que passa tenta enganar da sua forma. Olha, quem está falando nessa rádio para você ouvir nesse momento, talvez você não conheça, esteja ouvindo pela primeira vez. Eu já fui prefeito, eu já fiz educação. Enquanto eu fui prefeito, nós fizemos escolas do zero. Nós pagamos salários aos professores, respeitamos. Nós chegamos, quando eu saí, nós já estávamos perto de aumentar o salário desses professores em cerca de 50%. Hoje, um professor ganha 100% a mais do que quando nós começamos com essa nova gestão do meu amigo Rômulo Arruda. Mas nós já fizemos como prefeito pela educação. Quando eu fui prefeito, nós fizemos pela habitação. Nós fomos o prefeito que mais fez casas populares em todo o estado do Maranhão, proporcionalmente falando. Proporcionalmente falando. Na infraestrutura, eu asfaltei um pedaço da MA 138. Nós asfaltamos, Rômulo Arruda, está aqui de prova. Nós asfaltamos um pedaço da MA 138, que é algo que o sul, que a região, nossa região de Estreito, Fortaleza, Feira Nova, tanto clamava. Eu dei minha contribuição enquanto prefeito, então já fiz pela infraestrutura. Pela saúde, como médico, na minha cidade eu posso bater no peito, lá não tem fila para cirurgia. E me gabo de ter já operado pessoas que vieram de Imperatriz para operar em São Pedro dos Crentes. Opero quase que semanalmente pessoas que vêm de Balsas em São Pedro dos Crentes, de Mangabeira em São Pedro dos Crentes, de São Luís. Outro dia eu fazia uma propaganda de estar operando alguém de São Luís em São Pedro dos Crentes. Não é que nós temos recursos a mais do que qualquer outra cidade, mas nós somos uma cidade, como você mesmo começou o discurso, do tamanho de Ribamar Fiquenho. Mas preste atenção, se você precisa tirar sua criança numa cesariana, o lugar lá no São Pedro dos Crentes, nós fazemos isso. Se você precisa uma hérnia com tela, nós fazemos em São Pedro dos Crentes. O prefeito está aqui, daqui a pouco nós vamos fazer vesículo, na próxima semana nós vamos fazer vesículas em São Pedro dos Crentes. A mulher precisa tirar um útero lá em São Pedro dos Crentes, lá ela não precisa ir para outra cidade, ela não precisa ir para a Imperatriz, ela não precisa ir para São Luís, ela não precisa ir para Balsa, ela tira lá no São Pedro dos Crentes. E meu filho está com uma apendicite, doutor, eu preciso ir para aquela fila lá naquele socorrão, não. Lá no São Pedro dos Crentes nós resolve. E isso um dia eu sonho para o estado do Maranhão, aquela experiência que eu tive. Se eu tivesse tido a ajuda do governo, nós tínhamos feito muito mais. Quando nós entramos, nós tínhamos um hospital de 20 leitos que recebia do governo do estado 140 mil por mês. O Flávio Dino cortou. E ninguém nunca mais deu um centavo. E tem muitos prefeitos que têm um hospital que nem nós temos de 20 leitos. Mas não consegue fazer nada, porque não tem ajuda. Aqui tem. Foi lá na minha cidade, tem médico todo dia naquele hospital. Se precisa de cirurgia, tem naquele hospital. Se a mulher precisa de um ultrassom para ver seu bebê, lá naquele hospital nós resolvemos. Raio-X tem naquele hospital. Cirurgias, toda semana nós temos cirurgias e mais cirurgias naquele hospital. Aquele hospital funciona. E pergunta assim, e quem é que alimenta aquele hospital? Quem alimenta são as emendas parlamentares dos deputados federais que alimentam aquele hospital. O governo do estado não dá um centavo. Agora, eu tenho certeza que o prefeito dessa cidade ia fazer aquele hospital funcionar se ele tivesse um governador parceiro dele de verdade. Não um governador parceiro só de 4 em 4 anos, porque é como acontece. De 4 em 4 anos eles vêm, fazem asfalto. Você que está me ouvindo nesse momento, você sabe o que eu estou dizendo, que eu também já fui prefeito, eu também já fui popular dentro de uma rua. Você sabe que o governador aparece na tua cidade de 4 em 4 anos. Ele vai na rua, asfalta a tua rua. O prefeito sabe disso, eles só vão aparecer de 4 em 4 anos. O prefeito passa 3 anos no pé de um governador, levando as demandas. Eu quero um posto para a comunidade tal, eu quero asfaltar a minha rua. Mas ele sabe que só vai chegar no ano da eleição. No ano da eleição. Agora, se esse prefeito que está me ouvindo talvez hoje, se ele recebesse aqueles 140 mil reais para alimentar a despesa do teu hospital de 70 leitos que te deram, que virou um elefante branco na tua mão, sabe? Se ele tivesse amparo de um governador
para apoiar ele, fazer ele funcionar, aí as pessoas de Ribamar Pequeno não teriam que sair daqui para operar Imperatriz, eu não sei, para ter seus filhos na maternidade de Imperatriz, poderiam ter seus filhos aqui, ter o seu resguardo, sair do seu hospital carregando a sua criança de dentro do seu hospital, não sei se isso acontece, a apendicite seria feita aqui, as colecistite aqui, a esterectomia aqui, as perínneos aqui, uma saúde que funcionasse aqui. Então, se cada prefeito conhecesse um pouquinho o que está aqui no meu coração, o que pretende fazer por esse estado, eles apoiariam o nosso projeto, porque o nosso projeto é um projeto parceiro de prefeito. Eu conheço a dor de um prefeito. Então eu quero chegar para o seu Cocifrão, por exemplo, e dizer, olha, vem cá, Cocifrão, eu sei que você talvez não votou em mim, mas não é por isso que eu vou... E se ele tiver votado, meu muito obrigado. E você sabe que se um dia eu for governador, você pode ter certeza que você vai ser amparado como nunca. Eu vou lhe chamar e vou dizer, ó, Cocifrão, nós vamos fazer uma saúde diferente, eu vou te dar recurso, agora eu vou cobrar. E ele sabe, quem me conhece sabe, eu dou, mas eu cobro. Eu cobro, eu vou dar o dinheiro para os prefeitos, vou dizer agora, eu quero, vamos fazer a escola? Vamos, mas eu vou lá. Eu vou ver o resultado da escola, nós vamos deixar aquela escola, vamos só começar, não, nós vamos terminar. Nós vamos ajudar o teu hospital a funcionar, Cocifrão, e eu vou te dar 140, 200 mil todo mês, 100 mil, 200, todo mês eu vou te dar. Agora, Cocifrão, eu quero ver as cirurgias de hérnia feitas no teu hospital. Eu quero que você faça raio-x no teu hospital. Eu quero que tenha pelo menos um ortopedista uma vez por mês no teu hospital, porque eu vou te dar condições para isso, cara. O prefeito Cocifrão, o doutor Laésio, ele sustenta o Hospital Municipal de Ribamar Pequeno, um hospital de 20 leitos que não tem internação, mas tem médico todo dia de segunda a sábado. E funciona 24 horas com atendimento de emergência e urgência, né? Então, esse atendimento é feito com recurso do FBM. Sim, da mesma forma. Por isso que eu estou dizendo, Cocifrão, eu conheço a tua dor. Eu conheço a dor de um prefeito de cidade pequena, porque eu já fui prefeito de cidade pequena. Eu sei o quanto a gente espera pelo governo, só que a gente espera muito e eles fazem pouco. Eles nos ajudam muito pouco. Eles só nos ajudam quando é bom para eles. Certo? Eu quero ser um governador de 4 anos e não só de 4 em 4 anos. Eu quero ser um governador presente os 4 anos do meu governo. E quero ser um governador parceiro do prefeito. Eu quero que esse hospital um dia eu vou ser governador. E esse hospital de 20 leitos aqui de Ribamar Pequeno vai funcionar não só urgência e emergência, mas vai funcionar também as enfermarias, como o meu funciona lá no São Pedro dos Crentes. Vai funcionar o centro cirúrgico também, porque o prefeito de Ribamar Pequeno vai ter um parceiro. Vai ter um parceiro como governador. É isso que eu quero. Se os prefeitos pudessem me ouvir nesse momento e pudessem sentir o que passa por mim, eles saberiam. Olha, era tudo que eu mais queria, era que o governador me amparasse a minha saúde, porque eu já fazia tanto, mas se ele me ajudasse, eu ia fazer muito mais. Eu ia fazer muito mais. Muito mais mesmo. E assim é na saúde que nós estamos falando, mas os prefeitos também têm as suas dificuldades nas vicinais. Às vezes nós não temos dinheiro nem para comprar o diesel para botar nas nossas máquinas. Nós ganhamos as máquinas do governo federal, mas o diesel é caro. Então, se tem um governador que faz uma parceria para te dar o diesel, né? Para que acolá te dar uma patrol, para que acolá te dar uma caçamba, para que acolá te ajudar a fazer as vicinais, nós também temos desenvolvimento do povo do campo. Então, nós temos que investir mais. Olha, você disse, Marcelo, que nós podemos nos equiparar a São Pedro, a Ribamar. Agora a diferença é que vocês têm uma Belém Brasília passando na porta de vocês. E eu, para chegar aqui, eu tenho que rodar numa estrada de chão, que parece que é a estrada do fim do mundo, que você, para rodar 80 quilômetros, você tem que passar 2 horas. 2 horas. Agora tu imagina produzir num lugar que para você tirar aquilo que você produz, você gasta 2 horas, quebra, consome teus pneus, consome teu carro, consome tudo. Então, é difícil. Se é difícil para vocês, imagina para nós. Então, prefeito, você da região Tocantina, você da região sul do Maranhão, você que está nos ouvindo nesse momento, olha, eu conheço a tua dor, é por isso que eu não desisto, é por isso que eu não paro. O governo tem que ser presente, o governo é do povo. O governo tem que sentir as necessidades, não se sentir a necessidade com tanta distância. Não é ele que tem que saber o que é importante, mas o povo sabe o que está sofrendo. A gente tem que sentir, para a gente sentir, a gente tem que estar mais perto. Diversificar, levar o governo. Eu vi o discurso do Brandão. Se o Rildo for prefeito de Imperatriz, eu vou alugar uma casa, eu vou comprar uma casa em Imperatriz, vou me mudar para Imperatriz. Olha,
Cara, pelo amor de Deus, né? Para que tamanha demagogia para se ganhar uma prefeitura? Né? Para que tamanha demagogia para se enganar o povo, como fizeram, né? Como se fazem nesse estado? Eu não quero ser governador demagogo, eu quero ser um governador que faz, que realiza, que escuta, que esteja presente. É para isso que eu quero ser governador. Eu quero ser um governador presente na vida do povo maranhense. E olha, você pode até não acreditar mais em político, mas eu vou te dizer, olha, se a gente conquistou quase 1 milhão de votos, é porque quando a gente fala, o povo escuta. As pessoas reconhecem verdade na tua fala. Eles conseguem enxergar a verdade mesmo não olhando nos teus olhos. O povo, só em ouvir, eles conhecem, eles sabem que eu não estou aqui para mentir. Meu Deus, eu não preciso ser governador para mim ter o que eu preciso nessa minha vida. Olha, às vezes os caras nem gostam que eu digo isso, mas eu digo com toda a força. Eu ganho muito mais do que um governador. Eu ganho muito mais do que um governador. Eu ganho 3, 4 vezes mais do que um governador por mês, meu Deus. Ah, então o senhor está nessa? Para quê? Não, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de vida. E a minha missão de vida não me deixa parar. Eu não tenho um sonho, eu tenho uma missão, é diferente. Que sonhos vão se perdendo pelo caminho. Sonhos vão se perdendo pelo caminho, mas nós temos uma missão, é uma missão. Eu queria que você pudesse, nesse momento, olhar, não só me ouvir, mas olhar nos meus olhos. Nós estamos nessa batalha, não é porque é bom, não é porque traz, não. Eu estou pagando alguém para estar no meu plantão hoje lá na UPA de Balsas. Eu estou de plantão hoje na UPA de Balsas. Eu paguei um colega para estar no meu plantão hoje. Amanhã à noite eu vou pagar o plantão dele, sabe? Eu tenho uma missão e a minha missão de vida não me deixa parar. E não apareceu outro capaz de fazer, deixa eu parar aqui porque esse cidadão que está aparecendo aí vai levantar a minha bandeira, o projeto salvador desse estado. Não, eu não enxerguei ainda em outro, é por isso que eu não paro. Eu não enxerguei em outro político nesse estado ainda, essa coisa de fazer aquilo que o meu íntimo, a minha missão me pede. Então, enquanto isso não acontecer, eu estou caminhando. Eu vou levar essa esperança de cidade em cidade. Hoje é Ribamar Fiquene, mas amanhã vai ser outra e outra e outra e outra, até chegar nas 217. Essa esperança tem que ser expandida por todo o Maranhão, porque só assim nós vamos conquistar os votos, os corações, e assim as pessoas vão sentir o que é um gestor de verdade. É o que está faltando no estado do Maranhão, é uma gestão de verdade. Esse estado nunca teve uma gestão de verdade, nunca. Nunca. Sempre teve aproveitadores, pessoas que eram políticas, que usavam da bondade desse povo, da miséria. Eu digo sempre, eu não fui derrotado por um projeto de governo do Brandão. Eu fui derrotado pelo assistencialismo do Brandão. Alguém já viu uma eleição em que o governador, para chegar e subir no palanque, parava primeiro um carro de peixe, distribuía peixe, aí juntava o povo, aí ele subia no palanque e ia falar para aquele povo que foi juntado pela distribuição de peixe, pela distribuição de cesta básica. Então eu fui derrotado, não foi por um projeto de governo do Brandão, eu fui derrotado pelo assistencialismo do governo do Brandão, pelas cestas básicas, pelos peixes. Quem que não lembra? Quem que não lembra? Nesse estado, durante a eleição de 2022, os comerciantes quase não vendiam arroz, feijão. Por quê? Porque o governo distribuía constantemente, semana após semana. Então, eu perdi foi para a fome. Eu não perdi para um projeto. Eu perdi foi para a fome. Olha, o Piauí, eu não sou contra a dar comida a quem tem fome, de jeito nenhum. Eu sou a favor. Eu sou a favor de dar o pão para quem tem fome, meu Deus. Esse é o que a gente pode fazer de mais nobre para um ser humano. Dar o pão para quem tem fome. Agora, o Piauí, escute, você que está me ouvindo, você acha que nós, maranhenses, somos mais pobres do que os piauienses? Venha, diga se nós somos mais pobres economicamente do que os piauienses. E o Piauí tem 3 restaurantes populares e alimenta e mata a fome do povo deles. 3 restaurantes populares.
O governo do estado está pregando que agora vai chegar aos 520 restaurantes populares no Maranhão inteiro. Ele já passou dos 200 há muito tempo. Você está entendendo? A propaganda do governo diz que o auge agora é chegar aos 500 e tantos restaurantes populares. E você acha que é tanta fome assim ou é lavagem de dinheiro? Sabe? Será que é tanta fome, meu Deus? Nós precisamos investir num ser humano. Nós precisamos da dignidade, como o deputado disse. E a dignidade é gerar emprego e renda. Gerar emprego e renda devolve dignidade para o povo. É isso que o Laésio Bonfim se propõe nessa caminhada. É gerar uma infraestrutura, uma estrutura para que o empresariado queira investir no estado do Maranhão. O que o Laésio Bonfim se propõe? A incentivar o gerador de emprego e renda a vir estar no estado do Maranhão, a vir se colocar no estado do Maranhão. Né? O Matheus, por exemplo, ele tem um incentivo fiscal maravilhoso e gera milhares de empregos. Se mais empresários tiverem a mesma possibilidade do Matheus, nós vamos gerar muitos empregos aqui. Mas nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura. No mais, meu muito obrigado. Nós queremos agradecer pela sua presença aqui na Rádio Soma Uma, pela sua presença no município de Ribamar Fiquene e dizer que nós estamos aqui de braços abertos para recebê-lo, né, a ouvir a sua voz e fazer dela, né, essa oportunidade de chegar ao nosso povo e à nossa gente. Olha, eu queria só agradecer a vocês que me entrevistaram, pela oportunidade, por abrirem a rádio, para poder fazer com que a cidade escute um pouquinho do Laésio Bonfim. Queria agradecer aos vereadores aqui presentes, né, por estarem caminhando, o Evandro, que está comigo desde 2021, o Evandro está comigo, sou muito grato. Antes, quando eu conheci, ele tinha 5 mandatos, agora ele já tem 6 mandatos. Né? O vereador Ricardo também, que teve, eu sei o quanto não é fácil você ter coragem para andar com um cidadão que nem o Laésio Bonfim, que faz oposição ao sistema. Não é fácil para alguns políticos. Agradeço a Deus, aos vereadores que se dispuseram a estar comigo também lá na minha cidade, São Pedro dos Crentes, hoje, né, em nome do presidente Flávio do Vale, todos os vereadores que estão aqui, o Gé do Povo, o João Filho, a Lara, o vice-prefeito que é do meu partido, Fernando Canarinho. Meu muito obrigado a cada um de vocês, aos empresários que saíram da cidade de Balsas, em caravana, estão aqui comigo andando, né? O deputado Hélio do Curso, que não mediu esforços de estar aqui comigo hoje, né? As lideranças políticas, tanto da oposição quanto da situação, que estão aqui, né, comigo aqui da cidade de Ribamar Fiquene. Meu respeito, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que dar, que a gente tem que ter respeito às nossas autoridades, né? Então, eu queria também agradecer ao prefeito Cossifran por ter nos dado a liberdade de estar aqui na sua cidade. Eu não fui o vencedor na última eleição, mas eu poderia ter tido um resultado pífio se ele tivesse feito força contra a nossa caminhada, né? E só o prefeito não ter feito força para nos derrotar, nós deixando o povo à vontade de escolher aquele melhor para si e para o todo. Isso já tem o meu respeito, ao prefeito Cossifran, meu respeito às oposições que me ajudaram, meu respeito aos evangélicos, aos católicos, aos bandistas, meu respeito a todos vocês que fazem dessa cidade tão bonita e tão pujante. Meu muito obrigado a todos que estão nos ouvindo nesse momento, que Deus abençoe ricamente a tua casa, a tua família, e que orem, né, rezem, peçam a Deus, né, pelo sucesso, não do Laésio Bonfim, mas do projeto de libertação desse estado que inicia a sua caminhada pela região tocantina, pela tua cidade. Meu muito obrigado a todos e tenham um bom dia.